Bom, gente, não é novidade para ninguém que o ser humano vive tentando se dividir, se afastar, para até mesmo se sentir superior à natureza. Para que a gente tenha essa ideia de que pode controlar e até fazer um uso mais inteligente dos recursos naturais, utilizando da nossa própria inteligência, da nossa mente, do nosso cérebro em função disso. Mas a verdade é que a gente se engana e quanto mais a gente tenta se afastar e se distanciar, mais problemas humano-ambientais a gente passa a enfrentar. Esse assunto é urgente e não à toa eu estou aqui unindo esses conceitos de natureza, ecologia e desenvolvimento humano. Eu percebo que isso é fundamental para que a gente possa se reintegrar e entender que não só o autocuidado, mas o cuidado com o outro e com o planeta, eles começam por esse resgate desse senso de pertencimento e integração à natureza. A verdade é que nós somos natureza, por mais que a gente tente se diferenciar e se distanciar dela. Na história da humanidade, esses afastamentos das zonas rurais, na saída para os grandes centros urbanos e muitas construções, a natureza foi ficando um tanto invisível para a gente e hoje a gente tem muitos bloqueios para resgatar esses elementos simbólicos dentro de nós. Mas o que eu estou propondo aqui não é que a gente volte para um êxodo urbano e voltar para as zonas rurais. Claro que isso está acontecendo naturalmente, gradualmente, aos poucos, mas a verdade é que independente de onde a gente estiver, e diversas pesquisas científicas já apontam isso, é possível criar um contato, uma relação mais íntima com a natureza, mesmo que poucas horas por semana, para que se possa resgatar a potência desses elementos no nosso mundo psíquico e aí a gente possa se integrar mais aos cuidados, né, com o meio ambiente e com a gente mesmo, seres humanos. Então hoje, assim, no cenário de terapias, de autoconhecimento, a gente ouve muito falar de 4 elementos básicos. É muito legal como as pessoas propõem essa reconexão com os elementos água, ar, terra e fogo, né? Esses são os que a gente mais escuta falar. E hoje aqui eu tô me propondo a trazer um pouco o entendimento de outros elementos que também vão totalizar em 4, que pegam 2 desses que eu acabei de falar, que vai ser a água e o ar, e eu vou falar de outros 2 elementos, que é a lua e o sol, que também fazem parte do nosso mundo simbólico, porque todo e qualquer elemento da natureza, ele constitui o nosso inconsciente coletivo, ele representa algo no nosso inconsciente coletivo e individual, porque faz parte da nossa estruturação, né, da nossa constituição como indivíduos. Inclusive, gente, esses 4 elementos que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eles fazem parte de uma jornada online que eu desenvolvi, que está começando esse mês, com muita alegria. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para quem quiser acessar e conhecer mais dessa ideia. Porque é uma proposta em que a gente possa realmente voltar a emergir na natureza que já nos habita. Não necessariamente de uma forma física, concreta, mas de uma forma simbólica. Mas bom, vamos lá, qual é a ideia aqui desse vídeo, né? O que a gente vai propor aqui? O que a gente pode aprender com esses elementos que eu falei para vocês hoje? Que na verdade a gente insiste em ficar tentando controlar tudo e quanto mais a gente faz isso, mais sofrimento há. Eu percebo muito isso na minha prática clínica. Muitas pessoas chegam se sentindo solitárias, isoladas nas suas angústias, distanciadas das noções, das percepções sobre as pulsões de vida. E isso vem sendo muito podado, assim, assassinado até, pela forma como a gente está se organizando enquanto sociedade hoje. A verdade é que a nossa inteligência cognitiva e intelectual, ela não é capaz de dar conta de tudo, ela nunca foi. Sempre existiu um outro lado, que é a nossa sabedoria interna, inerente, que é do ser humano, que é da natureza. Existe uma inteligência natural das coisas que hoje a gente foi negligenciando e deixando de lado, e muitas vezes é essa inteligência que vai nos trazer de volta esse senso de integração à vida e que vai nos fazer agir de uma maneira mais potente, mais saudável em tudo ao nosso redor. Por isso eu acho urgente a gente falar sobre esse assunto e de alguma forma permitir que a gente se responsabilize muito mais por tudo que nos ocorre. Se responsabilizar pela nossa crise ambiental, que na verdade ela é um grande reflexo da nossa mente humana, do estado que está a nossa mente humana e como isso se reflete nas próprias relações humanas e na relação com o todo, com o planeta, com o universo. Então, partindo para falar um pouco desses elementos, eu vou contar para vocês um pouquinho do elemento ar, que é trazendo uma pequena ideia do que pode representar esse elemento, esse arquétipo, esse símbolo, né, como a gente pode preferir chamar. O elemento ar pode representar a natureza dos nossos pensamentos. Essa coisa que aparece, desaparece, que não é palpável, que a gente não consegue materializar, olhar,
pegar, se apropriar, né? Os pensamentos que nos atravessam, que nos de repente vêm como um furacão e tomam conta da nossa existência, mas que também desaparecem com a mesma intensidade, com a mesma velocidade, que se perdem, que fazem até a gente sentir uma experiência de medo, às vezes medo do esquecimento, medo de se perder nos próprios pensamentos. Então, esse elemento pode representar o fenômeno do pensar, que é algo tão dominante nos nossos tempos hoje, né? E para além disso, o elemento ar pode representar uma outra coisa, que é uma falta nossa hoje. Então, se o pensamento está como um excesso na existência humana atual, existe uma outra coisa que está em falta, que é o vento como a qualidade da respiração da terra, sabe? Da nossa própria respiração, que nada mais é um movimento que ocorre também de forma subjetiva, sutil e invisível, que acontece de forma involuntária e que nos faz manter vida. Então, essa respiração divina da terra que ocorre em nós mesmos, o ar que nos respira enquanto a gente respira o ar, que faz a gente entender essa coexistência humano e natureza e que nos permite trazer o estado de presença. Porque se a gente para sentir a própria respiração, para identificar ela num campo mais sensorial mesmo e não num campo de compreensão intelectual, a gente percebe a vida, a beleza da vida, a gente se sente mais presente, a gente se sente mais focado. Não à toa a meditação está aí como uma grande ferramenta de reconexão, porque ela dá ênfase para a nossa própria respiração. Então, esse seria um pouquinho da ideia do elemento ar, para vocês conhecerem. E aí vamos um pouquinho para a ideia do elemento água. O que poderia ser a água, né? Para a psicologia, ela pode ser entendida como a representação da vida. Um símbolo do próprio nascimento, um símbolo de transformação, um símbolo de purificação, de limpeza. Ela pode representar tudo isso. Ela é tida como uma representação do nosso universo do sentimento, do sentir, desse campo das emoções, né? Dessa coisa que é profunda, que nem sempre a gente enxerga, que tem a superfície, mas que tem as profundezas, né? Que representa também um outro universo, né? Diferente desse que a gente enxerga aqui. A água, lembrando que ela pode ser representada pela nossa lágrima que escorre de uma maneira involuntária também, que simplesmente acontece a partir de algo muito profundo do nosso sentir, do nosso sistema mais primitivo das emoções. E se a gente for pensar hoje, né, nos tempos atuais, o quanto a gente negligencia, esconde e empurra pro cantinho externo, né? A gente tenta eliminar, na verdade, todo esse universo do sentir, porque a gente tem medo que o sentir possa nos atrapalhar na vida, né, nesse excesso de campo mental. Mas a verdade é que existe uma sabedoria enorme no nosso sentir, que traz o nosso lado mais intuitivo, o nosso lado mais sensível e que muitas vezes é mais inteligente do que o uso da nossa razão. Mas é uma questão da gente aprender a integrar todos esses elementos e equilibrar, modular tudo isso para que a gente não fique nem no excesso de um lado e nem na falta de outro ou vice-versa. Para que a gente possa ter um pouco de tudo e saber fazer o uso disso de uma maneira mais natural. Um outro elemento que eu quero falar para vocês aqui é a lua, né? Que é um elemento que representa ciclos, fases, mudanças, a nossa impermanência, o nosso estado de inconstância, mutabilidade, essa capacidade de realmente se renovar frente à mudança. E se a lua ela é capaz de influenciar marés, causar enchentes, inundações na natureza, como que ela não vai interferir na gente, que é um corpo feito de 70 e tantos % água? É claro que a lua nos interfere e por isso ela ocupa um lugar tão importante no nosso simbólico, no nosso mundo psíquico. Porque a gente tem as nossas fases, a gente tem a nossa impermanência, a nossa inconstância e a gente luta e resiste de novo por esse excesso de campo mental. A gente quer controlar e resistir às nossas impermanências, mutabilidades, transformações. A gente quer estar sempre igual, no controle das coisas, sabendo o que vai acontecer e como a gente vai agir, não se permitindo, não abrindo espaço para esse lugar da surpresa, do inesperado, do que quebra as nossas hipóteses, do que nos surpreende com as nossas próprias fases e com a fase das coisas ao nosso redor. Essa mesma lua, ela também é uma representação, um arquétipo da nossa necessidade de segurança, de acalento, de cuidado. E por isso, ela representa também a capacidade da gente mesmo se encontrar
como uma grande mãe que se cuida, que cuida de si mesmo, que sabe se acolher nas suas impermanências, nos seus ciclos, nas suas transformações. Então, não só entender a representação dessa lua interna, dessas luas, dessas fases, mas também desenvolver uma capacidade de acolhimento e cuidado diante dessas transformações, dessas fases. Eu gosto de dizer que isso vem representado pela autocompaixão, que é essa capacidade de ter uma atitude compassiva consigo mesmo. Algo que a gente precisa aprender e desenvolver muito ainda hoje, nos dias atuais também. E por fim, o outro elemento que eu queria falar para vocês, para a gente refletir juntos aqui, porque essa ideia hoje, né, fazer uma grande reflexão acerca dessa integração humano-natureza, homem-natureza, né, é o elemento Sol, então, que é um elemento que pode ser atrelado um pouco ao fogo, né, visto a força, a potência do Sol, e que tá para representar no nosso mundo interno. A gente pode entender ele como a capacidade do brilho, né, o movimento, a ação, a força, a potência. Internamente, a gente pode inclusive associar o Sol a uma busca de autonomia, de independência na existência, na verdade, a luz da nossa própria consciência, no pensar, no agir, no fazer, no sentir. Porque o Sol, ele é uma fonte de luz própria, capaz de iluminar a escuridão. E é o que a gente busca, todos nós buscamos em algum nível. Né? Hoje existe uma grande onda, e isso é muito bom, isso a gente não pode negar, de busca por consciência. As pessoas estão buscando em muitos espaços, em muitas fontes, mais consciência de si mesmas, mais consciência do todo. E claro que a gente pode ter uma grande crítica aí a tudo que nasce nesses movimentos muito revolucionários, muito intensos, muito repentinos, mas o Sol representa esse desejo, essa busca que todos temos. O Sol que quer brilhar, na verdade todos nós, a gente quer buscar o nosso brilho, a gente quer buscar a nossa própria centelha, a gente quer ser a nossa própria centelha divina, né? E a gente quer encontrar essa nossa melhor versão, evolutivamente falando. Isso é inato, é de todos nós. O elemento Sol vem para representar internamente o nosso poder de ação, o que a gente faz com todos os aprendizados, como a gente transforma isso em algo possível na nossa vida, como a gente coloca em prática as coisas que a gente aprende. Então, a gente busca aprender coisas, a gente lê livros, a gente faz cursos, a gente troca ideias. Mas como a gente incorpora isso na nossa vida é por meio um pouco desse elemento Sol que nos faz ter a capacidade de ação, de colocar em prática, de colocar para brilhar tudo que a gente deseja. Então o Sol tem uma representação muito potente e complementar a todos os outros elementos que eu falei aqui para vocês hoje. Então se a gente puder, fechando o vídeo, assim, fazer uma lógica de amarração entre todos esses elementos, né? Vamos pensar lá no ar, no campo do pensar, né? Do pensamento, a natureza do pensamento, que vai, que vem, que aparece, que desaparece, que toma conta, que às vezes é furacão, que às vezes é brisa, que hoje é um excesso na nossa sociedade, que pode ser acalmado pelo mesmo elemento ar, através da respiração, da meditação, dessa reconexão com o presente, com o que é corporal, com o que é massa, aqui e agora. Aí a gente vai para o elemento água, então, que é o nosso sentir, essa profundeza que a gente é, esse elemento água todo que nos habita, que é influenciado pelo elemento lua, que é essa capacidade de nutrição, autonutrição, autoacolhimento com as nossas fases, impermanências, mudanças. Então, se a gente passar por tudo isso, a gente precisa chegar num elemento Sol que amarra tudo e que é capaz de integrar, conectar e colocar isso numa prática possível da vida humana, dessa massa bruta que a gente é. Porque a gente quer ser diamante lapidado, mas a gente é massa bruta. E esse movimento, ele é natural. Nós somos feitos dos conflitos, dos movimentos opostos, né? De morte e vida. Então, a gente precisa entender que a gente é essa integração, essa amarração de tudo isso. E claro que a gente é também todos os outros elementos possíveis, naturais que temos por aí. Mas hoje eu quis falar um pouquinho desses 4, já que eles são a base dessa jornada aí que eu desenvolvi pra gente se aprofundar mais na sua própria natureza, para a gente encontrar mais a ecologia da nossa própria alma, aprender a praticar uma coisa que eu chamo de agricultura de si mesmo, para que assim a gente possa, assim, ter mais cuidado com o outro, com o que é coletivo, com o que é do planeta, do nosso universo. Porque, na verdade, tudo que move é sagrado, nós somos natureza e a gente está aí para aprender com ela, através dela.
E, gente, enfim, mais uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Eu adoro esses momentos aqui. Eu fico louca para saber o que vocês estão achando, ter interações. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, eu sempre fico muito aberta a trocar sobre isso com vocês. Não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo, então, eu vou deixar o link que direciona para a jornada. Se vocês quiserem ter mais informações, tá tudo explicadinho por lá. E eu fico totalmente à disposição, ou por aqui, ou pelo meu Insta, tá bom? Até a próxima, a gente se encontra em breve.